Amigos do seu programa Balanço Geral, desde o início do projeto da nossa programação, dentro do programa Balanço Geral e programa Capinha Voz do Povo, nós trazemos, além das matérias, né, e o conteúdo do programa, fazendo parte também desse leque, o quadro do direito do consumidor. Como nós temos aí um quadro de juristas, um corpo de juristas, entre eles o Dr. Souza Augusto, um dos melhores advogados da região Meio Norte, nós começamos a botar em prática, a partir de agora, com chave de ouro, o quadro, o direito do consumidor, dentro do sistema Rio Turiaçu de comunicação. Como já falei, o Dr. Souza Augusto vai abordar aqui alguns temas hoje, né, dentro do nosso programa, os temas que mais aflige a população nos dias de hoje. Doutor Souza Augusto, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes aqui da região e nossos queridos telespectadores. É uma grande satisfação estar de volta com vocês. Doutor Souza Augusto, a gente sabe que hoje o cidadão ele perde muito por não procurar os seus direitos. Ele é lesado em muitos pontos, né? E a gente escolheu aqui 4 itens, né? 4 desses pontos aqui dentro desse programa, da nossa primeira etapa do quadro O Direito do Consumidor, para o senhor esclarecer aqui o que o cidadão deve fazer. Né, que primeiramente, lógico, primeiro ele tem que procurar um jurista, na verdade, né? Nós escolhemos aqui os pontos, e um dos pontos que a gente escolheu, o primeiro aqui, é as compras pela internet, que muita gente tem sido lesada, né, pelas compras pela internet. Em relação a essas pessoas, muita gente já procurou o senhor, inclusive até pessoas aqui de Santa Helena. O que é que o senhor tem a orientar o cidadão, né, o consumidor que passa por essa situação e que faz as compras pela internet? Olha, o fenômeno das redes sociais é uma coisa hoje, quase a gente não tem quase a dimensão disso. Todas as pessoas em todas as cidades, de qualquer classe, fazem hoje grande parte das suas coisas pela internet, especialmente as compras, né? A gente sabe hoje que pode ser na capital, pode não ser no interior, as pessoas estão se utilizando significativamente desse mercado, de comprar pela internet. Agora, o consumidor, de forma geral, não só aquele que compra pela internet, como aquele que faz a compra, vamos dizer assim, direto no comércio, a gente sabe que nunca foi uma tradição desse consumidor se informar. Mas a gente sabe que a partir do Código de Defesa do Consumidor e vamos dizer assim, pela ampliação dos meios de informação e comunicação, isso está mudando. Hoje a pessoa procura buscar seus direitos, buscar informações para poder fazer as coisas. Mas a gente sabe ainda que não tomam aqueles cuidados adequados. No caso, por exemplo, da compra pela internet, tem uma série de pontos que a pessoa precisa esclarecer para poder executar essa compra. Um deles, o mais básico de todos, é você não comprar em qualquer site. Você se informar daquela empresa que está oferecendo venda pela internet para ver a credibilidade, ver se é uma empresa já com muito tempo no mercado, procurar pegar o CNPJ daquela empresa e se informar sobre ela nos órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, se você quer comprar um aparelho de celular, por exemplo, pegue o site, veja qual é o site, veja o CNPJ daquela empresa, dê uma ligada para o PROCON no Maranhão para saber o que é que eles têm a dizer sobre aquela empresa e aí sim você procurar fazer a sua compra com mais segurança. Algumas regras também assim bem elementares. Desconfie, por exemplo, daquelas empresas que oferecem pela internet um grande desconto. Aquela história de promoções imperdíveis, se não fizer hoje você não terá essa outra oportunidade. Na grande maioria dessas promoções, acaba sendo, vamos dizer, são empresas de fachada que procuram que procuram lesar, por exemplo, o consumidor. Então você tem que ter alguns cuidados para poder fazer essa compra com segurança. Após você se informar, você ter com clareza, você comprou aquele objeto. No documento que lhe é impresso, seja, por exemplo, no boleto, não sei a forma de pagamento, inclusive é outra coisa interessante, a empresa tem que dar a você várias possibilidades de pagamento, não é só aquela história do cartão de crédito, e você, nesse documento que imprima para comprar, procure saber se o prazo de entrega está definido, se não tem despesas, por exemplo, de frete, se não tem outras despesas que venham embutidas no preço do produto. Tá? Vê, por exemplo, fixar qual é o prazo de entrega, tantos dias. Você tem que saber que você tem um prazo, por exemplo, de troca a partir do momento que receber esse produto de 7 dias. Então você tem que se informar de tudo isso para você dar o seu ok. Eu aconselho que você não tenha essa agonia, essa pressa para comprar pela internet. Se informe direitinho sobre o produto, por exemplo. Às vezes aparece lá um produto que você quer comprar, veja direitinho as especificações desse produto, para que você tenha segurança de que o que você vai comprar, você de fato vai receber na sua casa. E se porventura você fizer a compra e acabar não recebendo o seu produto, o que fazer depois?
procure a reparação dos danos. Tem 2 tipos de prejuízos que podem decorrer dessa compra que você faz e a empresa, porventura, não entrega o produto que é comprado. Você tem que ser ressarcido do prejuízo material que teve. Por exemplo, comprei um objeto de R$200, não recebi aquele objeto, a empresa tem que me devolver aquele dinheiro. E mais, você tem o direito de obter uma reparação por danos morais. Imagine uma situação, um servidor público, por exemplo, qualquer, passa aí um ano economizando para tentar comprar um objeto qualquer. Compra esse objeto e não consegue receber. Olha o constrangimento que essa pessoa vai passar, a dor psicológica que ela vai saber. Já passei um ano e economizando do meu salário, comprei uma geladeira e não recebi essa geladeira, por exemplo. Então a pessoa tem o direito de ir à justiça buscar uma reparação pelo dano moral e pelo dano material. O dano material, como eu disse a princípio, a pessoa tem o direito de ter devolvido aquele valor que pagou pelo objeto. E o dano moral é um valor que é fixado pelo juiz e que deve ser suficiente para reparar aquela dor, aquele constrangimento que a pessoa sofre por não ter aquele objeto que adquiriu. Então a pessoa, se porventura se sentir lesada, que busque. Primeiramente, se quiser, pode tentar essa reparação pela via administrativa, procurando um órgão, por exemplo, de defesa do consumidor. Não tem aqui, mas tem na capital. Procurando, por exemplo, o promotor da cidade, para que às vezes tem coisas que são coletivas, por exemplo, o promotor pode interferir nessa questão. E aí, se de tudo não resolver, procurar a justiça, procurar um escritório de advocacia e propor a ação adequada para se ver ressarcido desse prejuízo. Mas para finalizar, o grande remédio para você não ser lesado nessas compras de internet é a informação. Se informe com muita segurança da empresa com a qual você quer fazer negócio e sobre o produto que você quer adquirir. Essa é uma regra básica e o direito à informação é um direito do consumidor previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Vale ressaltar que muitas dessas empresas que usam os sites, muitas delas às vezes nem existem, né? E acontece também das empresas idôneas ter os problemas com os seus clientes também. Exatamente, né? A gente sabe que muitas empresas são feitas de fachada na internet só para vender e não entregar, dá golpes, né? No consumidor, dá golpes no país todo, a gente sabe que tem essas coisas, e aquelas empresas também idôneas que às vezes se atrapalham. Uma coisa que tem atrapalhado muitas empresas que a gente sabe que são idôneas é a questão da entrega do produto. O que é que acontece? Qual era a logística que você tinha de entrega no país antes desse fenômeno das compras pela internet? Os Correios. De regra, quem fazia isso eram os Correios. Será que eles têm hoje a capacidade, por exemplo, de entregar tudo que se compra pela internet? Obviamente que não. Outras empresas estão surgindo no mercado para fazer essa questão, para entregar o produto que se compra. E outros problemas. Você sabe, por exemplo, agora, as estradas desse país. Como é que estão essas estradas desse país? Como é que estão as estradas, por exemplo, do interior dos municípios, as vicinais? Às vezes você chega um produto aqui na sede e você não tem como levar, por exemplo, lá no interior das cidades. Aí aquele produto fica ali no local para ser entregue e não pode. Então a gente sabe também que essas empresas têm problemas. Quando tivermos assim problema com empresas bastante conhecidas, o dono que eu aconselho, procure manter contato com a empresa, explique o seu problema, diga que você ainda reclame, anote o protocolo das reclamações que você esteja fazendo. Por quê? Porque vai ser possível que com essas empresas você acabe resolvendo os seus problemas pela via administrativa. Mas, se não der jeito, a única alternativa que resta é procurar a justiça para se ver ressarcido dos prejuízos que porventura você tenha. Muito bem, outro tema muito importante que a gente escolheu aqui para falar aqui é o negócio do serviço de telefonia, que a gente sabe que tem sido um dos problemas que mais aflige a população. Praticamente quase todas as operadoras. Você não consegue falar, você às vezes liga para alguém que está bem pertinho de você, não consegue, a ligação interrompe pelo meio, o seu crédito acaba e você não consegue concluir essas ligações, né? Doutor Saugusto, logicamente o senhor já tem se deparado com alguns problemas como esse e com certeza assiste alguém, alguma ação, né, desse gênero da questão do serviço de telefonia celular. Mediante essa prestação de serviços, o que é que o consumidor deve, de que forma que ele deve proceder? Olha, a gente sabe que a qualidade na prestação de serviço é um dever de quem presta e é um direito de quem consome o serviço. Se você se prontifica, por exemplo, a prestar um serviço, implicitamente está dito a você que você tem que entregar esse serviço ao consumidor com a qualidade que você se comprometeu a entregar. O caso, por exemplo, dos serviços de telefonia aqui na região, a gente sabe, é extremamente ruim esse serviço. Muitas reclamações. Eu já tive aqui algumas cidades que eu passei que os consumidores chegaram a ajuizar praticamente num intervalo curto, 1 mês, 2 meses, 1.000, 2.000 ações para tentar melhorar esse serviço. O que deve fazer o consumidor? Num primeiro momento, a gente deveria fazer reclamações à operadora.
dizer qual é o tipo do problema. Como você está dizendo, você não liga, não consegue completar a ligação. Se atende, você não consegue ouvir, é cheio de ruído, de barulho as ligações. Por exemplo, às vezes você liga, fala, se você tem um plano, a fatura não vem, você não consegue pagar, não demora, o nome está no SPC, está no Serasa, etc, etc. Então, primeiro momento, reclamar as operadoras. E dizer qual é o problema, reclamar a agência, a Anatel, que controla esse serviço de comunicação. Inclusive, uma das coisas que poderiam ser feitas pelo consumidor, já que esse telefone, o serviço de telefonia é um serviço prestado a toda a coletividade, né? Um número aí muito grande de pessoas se valem desse serviço. Então, por exemplo, reclamar a Anatel. Pedir que a Anatel, por exemplo, mandasse, vamos supor se o problema seja aqui no caso de Santa Helena, mandasse técnicos aqui para verificar qual é o problema. Eles vêm e fazem uma análise técnica. Por exemplo, o problema é a torre que não presta, o problema é ruído, o problema é que não se completa a ligação. A partir desses relatórios, o que é que faz comumente a agência Anatel? Ela comumente envia esses dados ao Ministério Público e o Ministério Público tem acionado as operadoras na Justiça para que elas melhorem, por exemplo, os serviços, sob pena de pagarem multas, de pagarem valores fixados pelo juiz a título de indenização coletiva, já que esse serviço é prestado a toda a coletividade. Eu aconselho, assim de forma individual, quem tiver um problema desse, porventura que não esteja conseguindo se utilizar da linha telefônica que tem, faça reclamações. Se o problema persistir, eu aconselho, registre ocorrências, inclusive na própria polícia. Para quê? Para que você tenha um registro daquilo. Todas as reclamações que forem feitas, procurem guardar esses dados até numa ordem cronológica, anote dia, hora que você fez as reclamações e depois de tudo, se você não conseguir resolver pela via administrativa, busque na justiça uma reparação pelo dano moral. Não há dúvida que esses defeitos de telefonia, desse serviço de telefonia, que eles causam dano moral para você, resultante de quê? Imagine uma pessoa que queira se comunicar com um parente que está doente ou com alguém que está com um parente doente no hospital, com um filho que mora em outra cidade, está lá sozinho estudando e você está aqui no interior, de tudo isso, do fato de você não conseguir se valer desse telefone, resulta para você um constrangimento, aquela dor psíquica, aquela questão interna de você paga por um serviço e recebe um serviço de má qualidade. E disso resulta, por exemplo, a obrigação de você reparar esse dano. É óbvio que você tem que fazer essa ação, fazer essas reclamações e tudo caberá ao judiciário avaliar. Aqui na minha experiência, digo a você que não há dúvida de que desses serviços ruins resultam danos materiais e morais para a população. Essas prestações de serviço são os serviços mais comuns que atingem hoje a população, a gente sabe isso. Outro tema que a gente trouxe importante, que é primordial para uma comunidade, o fornecimento de energia elétrica, né, que é outro problema muito sério e com certeza é uma das demandas que realmente atinge muito mais os escritórios de advocacia. O seu, por exemplo, também com certeza deve ter muitos lá processos contra as distribuidoras de energias. Mediante essa questão, que é um serviço essencial, mais do que o telefone e até mais do que as compras da internet, que ninguém consegue viver sem uma energia, logicamente, em casa. Mediante a essa questão, como é que o senhor tem para explicar para o consumidor? Olha, o serviço de energia é um serviço essencial, como foi bem falado, à vida, inclusive. Há um princípio na Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que uma das coisas está ligada a obter esse tipo de serviço é essencial para a vida. A energia é um deles. Qual é a reclamação comum quanto à questão de energia? O primeiro deles também é a má qualidade, né? A gente sabe que em muitos bairros, sobretudo aqueles bairros periféricos, a energia não chega com qualidade, muito fraca. Tem determinado momento da noite, por exemplo, que você às vezes não consegue nem ligar um aparelho de televisão, alguma coisa. Isso aí decorre de um processo de melhoria, melhor dizendo, na qualidade do serviço, que tem que ser contínuo. Quem presta serviço tem que ter esse controle de qualidade para que o serviço tenha qualidade sempre. E a outra questão, geralmente na energia, é resultado ao corte, a suspensão do fornecimento de energia. Muita gente chega para a gente, olha, cortaram a minha energia, suspenderam o fornecimento de energia da minha casa, eu não sabia de nada, dizem que tinha débito atrasado. Qual é a regra para isso? Pode-se fazer a suspensão do serviço de energia? Hoje, no que diz respeito ao particular, pode. A decisão da Justiça hoje caminha no sentido de, se você tem atrasos iguais ou superiores a 90 dias, é possível suspender o fornecimento de energia, ter o corte, desde que a SEMAR, por exemplo, que é a concessionária aqui no estado do Maranhão, previamente avise o consumidor. Aquela unidade consumidora deve receber um aviso da concessionária de que a sua
A energia será suspensa pelo não pagamento das faturas mensais. Você tem que ter pelo menos aí 90 dias de atraso. Agora, a gente sabe que o corte, que é esse processo de cobrança do pagamento pelo fornecimento da energia elétrica, ele também não pode submeter o consumidor a constrangimentos. Eu já presenciei, por exemplo, casos aqui do tipo de do cidadão ter sua energia suspensa, embora tendo dentro de casa, às vezes, uma pessoa doente que está precisando daquilo, às vezes uma grávida, e ali está precisando estar com o ventilador ali para, por exemplo, para pelo menos ali melhorar a sua situação, aí chegam de uma hora para outra sem se sensibilizar por essa situação e acabam suspendendo isso aí. Então, também se tem que ter esse cuidado. O consumidor, embora ele estando devendo, ele não pode ser submetido a situações constrangedoras, porque o princípio da dignidade da pessoa humana impede isso. Então, se porventura, quando é que melhor dizendo, que a concessionária pode suspender? Se tiver atrasos superiores a 90 dias e se tiver pré-avisado aquela unidade consumidora, aquela pessoa que seja o titular daquela unidade consumidora, que seja o titular daquela casa. Se isso acontecer, ele pode suspender. Se a suspensão ocorrer fora dessa situação, fora dessa regra que nós estamos dizendo, também a pessoa tem direito de buscar na justiça a reparação pelos danos materiais e morais que decorrerem dessa suspensão irregular do consumo de energia elétrica. Doutor Augusto, há um diferencial, né, no corte do consumidor comum, né, no caso também do corte aí de órgãos públicos, né? O senhor poderia explicar para a gente esse diferencial, né, desses dois consumidores? De fato existe. A jurisprudência, vamos dizer, que é as decisões da justiça, que são as decisões da justiça, há um tempo atrás era praticamente muito igual. Se houvesse o atraso, nesse prazo que eu disse há pouco, de 90 dias, e se fosse pré-avisado, poderia suspender. Hoje, no que diz respeito aos órgãos públicos essenciais, por exemplo, imagine uma creche, um hospital, uma escola. Hoje o entendimento da justiça é de que não pode ser feita essa suspensão. Então, nesse caso, o que faria a concessionária? Imagine que o município de Santa Helena, por exemplo, imagine que a energia lá do hospital estivesse atrasada. Poderia ocorrer a suspensão? Não poderia, porque o hospital é essencial à população. O que deveria fazer a concessionária? Ela deveria se valer das ações de cobrança para entrar na justiça e cobrar esse débito. Ou seja, para o órgão público não pode, é essencial para esses serviços essenciais, melhor dizendo, como para uma escola, para um hospital, para uma creche, para outros órgãos municipais ou estaduais ou federais que sejam essenciais, não pode ocorrer a suspensão. Nesse caso, a concessionária deve entrar com uma ação de cobrança lá na justiça e procurar receber o seu débito. Bom, foram 4 pontos, né, importantes aqui que a gente trouxe aqui no programa. Outra questão aqui que a gente vai trazer aqui, que é o 4º ponto, né, que também acontece, é muito comum isso, é a questão das fraudes bancárias, né? E a gente aproveita de falar de fraude bancária também sobre filas bancárias, né? Que não se respeita aqueles 30 minutos, né? Que por lei são garantidos ao consumidor. Além dos maus serviços prestados, além das fraudes, você tem que esperar muito. Mediante essas questões, o que é que o senhor tem para que a gente sabe que isso é comum em bancos privados, em bancos também como o Banco do Brasil, bancos públicos, né? Isso aí é uma realidade. Mediante a essa situação, o que é que o senhor alerta ao consumidor? Olha, nesse caso específico da fila bancária, há uma lei estadual, como você disse, que fixa o tempo máximo de 30 minutos para permanência na fila. O dano, por exemplo, seja ele moral ou material, geralmente ele decorre de um ilícito. Se sua conduta for ilícita, ela vai resultar num dano à pessoa que é o destinatário da sua conduta. Então, nesse caso, quando o cidadão vai a um banco, por exemplo, fica lá 2 horas, não tenha dúvida que aquela instituição bancária contrariou a lei da fila. E surge para essa pessoa que teve o seu direito contrariado a possibilidade de buscar a reparação desse dano. Então, nesse caso, essas pessoas, o que tem que fazer é procurar o judiciário e se sentir, melhor dizendo, e procurar os meios para se sentir ressarcido desses danos que estão tendo. Se está comumente acontecendo, procure o judiciário para tentar uma indenização pelos danos morais e materiais que tenham sofrido em função de estar aí 2, 3, 4 horas em fila de banco. Quanto à questão da fraude bancária, isso é um problema seríssimo, né? Um problema muito sério, muitos empréstimos são feitos de maneira indevida, principalmente aos aposentados, mas também aos demais servidores públicos que se valem, por exemplo, do empréstimo consignado. Nesse caso, o que eu aconselho? Se você é, por exemplo, um aposentado, quando no final do mês vai sacar o seu dinheiro, de repente se depara lá, está na sua conta um empréstimo de 4, 5, 6 mil reais. Faça o
o quê? Primeiro, saia lá da instituição. Se for, por exemplo, se você é um aposentado do INSS, por exemplo, vá ao INSS, pegue um histórico, um extrato, onde apareça o valor que tenha sido feito de maneira indevida no seu benefício. Pegue esse extrato, procure a polícia, faça uma ocorrência policial. Olha, compareça lá, diga ao escrivão, ao delegado, eu sou aposentado ou aposentada e fizeram um empréstimo de 4, 5 mil reais no meu benefício, está aqui um extrato que eu peguei do banco ou do INSS, eu queria que isso fosse feito uma ocorrência. Então imagine a seguinte situação, fizeram de maneira indevida um empréstimo de 5 mil reais no benefício da pessoa, do qual ela vai descobrir quando já pagou R$1.000, melhor dizendo, desse empréstimo. Já pagou R$1.000. O que fazer? Pleitear na justiça o ressarcimento disso. E como funciona? Aquele valor que você pagou de forma indevida, por exemplo, os R$1.000, ele tem o direito de receber em dobro. É a chamada repetição do indébito. O que eu pago de maneira indevida, a pessoa vai me devolver em dobro. Se eu paguei R$1.000 de forma indevida, tenho o direito de receber no mínimo R$2. E ainda você vai cobrar uma indenização por danos morais. Não tenha dúvida que a fraude bancária gera dano moral. Por quê? Porque eu não autorizo que alguém se utilizando dos meus dados, dos meus documentos, lance contra o meu benefício, por exemplo, um empréstimo. Esse ato é inteiramente ilícito, porque o empréstimo é um contrato, é o contrato de empréstimo. Eu só faço se eu estiver convencido, se eu quiser. O banco e eu somos as partes. O contrato é um acordo de vontades. Só tem contrato quando as vontades estão ajustadas. Se eu disser não, embora a instituição financeira dizendo sim, não vai haver o contrato. Então, se alguém faz um contrato de empréstimo em meu nome, sem a minha permissão, fizeram um ato ilícito. E do ato ilícito gera a obrigação de indenizar. Então, a pessoa, no caso da fraude bancária, toma esse espaço. Pega um extrato que comprove o valor que tenha sido feito, faça uma ocorrência na polícia e procure um escritório de advocacia, entre na justiça para você se ver ressarcido daquele valor que pagou de forma indevida, que nesse caso tem que ser o ressarcimento em dobro, e receber mais alguma coisa pelos danos morais resultantes dessa operação ilícita feita contra o seu benefício. Doutor Celso Augusto, nos últimos 2 finais de semana, o nosso programa, também os programas da rádio, tem recebido denúncias constantes das casas lotéricas de Santa Helena e Turilândia, que eles estariam cobrando uma taxa para fornecer os benefícios, como Bolsa Família, seguro, pesca, esses seguros que são adquiridos, né, por lei, pelo governo federal. Isso é legal, a cobrança, essas cobranças de taxas de R$40 para se liberar o dinheiro? Olha, as taxas bancárias cobradas, elas são fixadas pelo Banco Central. O Banco Central emite documentos com as tarifas bancárias que devem ser cobradas. O que eu aconselho os consumidores? Que solicite dessas instituições a prova de que essas taxas estão autorizadas pelo Banco Central. Se não tiver autorização do Banco Central, elas são ilegais. Se tiver, infelizmente, são legais. Estão roubando no caso. Se não tiver, estão roubando o consumidor. Estão lesando o consumidor. Porque essas taxas só podem ser cobradas previamente por autorização do Banco Central. O sistema bancário ele é regrado pelo Banco Central, que diz como deve ocorrer a prestação do serviço bancário. E só para esclarecer, havia uma dúvida quanto a isso, mas hoje isso já está pacificado. Entre o consumidor do serviço bancário e a instituição bancária, há sim uma relação de consumo. Então, quando você vai à justiça, de regra você procura um juizado do consumidor. Se naquela comarca que você mora não tem, o juiz daquela comarca julga aquela causa com base nas regras do juizado e especificamente naquelas relacionadas à relação de consumo. Mas por lei também, o senhor fez uma parte muito importante, porque eu falei de 2 benefícios que são importantes, é os que mais eles procuram aqui, as casas lotéricas, né? Que é a questão do Bolsa Família e a questão aí do seguro, né? Esses seguros que são pagos, seguro pesca. O banco, por sua vez, ele tem que fornecer um boletozinho, um comprovante. Exatamente. Você não recolhe taxas bancárias, por exemplo, você não faz nada de forma verbal. Ou seja, isso é pago por um instrumento, ou um débito em conta, ou um boleto bancário, ou um outro tipo de transação, mas que fique documentada. Você não tem esse direito de cobrar nada de forma verbal. Inclusive, se você, por exemplo, é um correntista, tem uma conta corrente, se você pegar seu extrato mensal, as taxas que você paga, elas são debitadas na sua conta. Por que isso? Porque quando você vai abrir uma conta bancária, por exemplo, você assina, na verdade, um contrato chamado contrato de conta corrente. E lá você autoriza, de regra, esse débito da tarifa na sua conta. Tá? Então, se não houver essa prova, se alguém está fazendo isso de forma verbal, pode ter absoluta certeza que esse pagamento é indevido.
Muito bem, doutor Augusto, agora eu quero para a gente falar aqui um pouquinho sobre o curso de julgamento de contas de prefeito, que será ministrado pelo senhor, né, pela Câmara Municipal também, né? O senhor pode falar um pouco em relação a esse curso, né, que o senhor está dando aqui, a essa palestra que vai ser ministrada pelo senhor, que tem realmente conhecimento desses assuntos, principalmente de contas de prefeituras na questão? Olha, eu recebi um convite para ministrar, para passar mais orientações. Aqui na região nós temos algumas câmaras de vereadores que nós já trabalhamos, a exemplo da Câmara aqui de Santa Helena, a Câmara de Turilândia, Presidente Médici, Turiaçu, Cândido Mendes, Godofredo Viana, várias delas aí nós já trabalhamos e algumas nós trabalhamos atualmente. Então nós recebemos um convite para passar a eles, aos vereadores, aos servidores, advogados, pessoas que trabalham tanto nas prefeituras como na contadores e trabalham também nas câmaras municipais, algumas orientações como ocorre o processo de julgamento das contas do prefeito pela Câmara. A gente sabe que quem exerce o controle externo sobre as contas do prefeito é a Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Após o Tribunal de Contas analisar essas contas do prefeito, ele devolve essas contas à Câmara Municipal, que vai fazer o julgamento político. O Tribunal de Contas, de regra, faz uma análise técnica do ponto de vista financeiro, contábil, e devolve para a Câmara fazer o julgamento político. Esse julgamento político é que é o grande problema. A Câmara Municipal precisa fazer ele correto. O que significa fazer esse julgamento correto? Significa fazer em obediência ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, que são regras básicas da nossa Constituição. Julgamento sem obedecer ao devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa é inteiramente nulo. E as câmaras municipais têm tido muitas dificuldades para fazer esses julgamentos. Por isso eu resolvi aceitar o convite e estou fazendo agora no dia 2 e 3 de abril, ali no Hotel Turi Plaza, ali em Turilândia, né, um curso destinado a esse público. Nós vamos cobrar uma inscrição de R$380 por pessoa, mas nós temos aqui a seguinte situação: se a pessoa que quiser participar, seja um funcionário de prefeitura, de Câmara Municipal, seja um contador ou advogado, vai ter um desconto de 30% na sua inscrição. E se for estudante de qualquer área, vai ter um desconto de 50%, aliás, que é a lei para os estudantes. Quem quiser fazer suas inscrições, pode fazer aqui na portaria da rádio, né, da Rádio Rio Turiaçu, pode fazer na portaria da FM Sucesso, também aqui de Santa Helena, pode fazer na portaria do hotel, ou então obter nesses locais um folder do curso, ou propriamente lá no Hotel Turi Plaza, ligar para a gente fazer. O processo de inscrição é muito fácil. Preencher uma ficha, devolver na portaria da Rádio Rio Turiaçu, ou da Rádio FM, ou no hotel, fazer um depósito bancário do valor da inscrição e nos comunicar para que a gente possa relacionar essa pessoa. Eu quero fazer um convite às pessoas, outro público também muito interessante nisso, são entidades sindicais, né, que queiram acompanhar esse processo de julgamento. É importante que a sociedade aprenda e saiba como se dá esse processo de julgamento das contas do prefeito pela Câmara Municipal. Eu quero deixar o convite a todos, dizer que é uma grande satisfação estar dando essa contribuição ao povo aqui de Santa Helena e região. Queria convidar de forma muito especial os nossos conterrâneos turienses que residam por aqui ou que estejam passando, se quiserem fazer presente, vai ser uma grande satisfação minha. Doutor Augusto, já que a gente está aqui, puxamos a questão política também, isso que é muito importante, logicamente que vai ser abordado lá dentro desse curso que o senhor está fazendo também, a questão da má gestão da verba do dinheiro público, principalmente o dinheiro do Fundeb. A gente sabe como é arrecadado, todos os impostos que se paga, a maior parte é destinado ao Fundeb, né? E por que é que muitas vezes esse dinheiro não chega ao verdadeiro beneficiário, que é o aluno? Né, por parte de prefeitos com licitações fraudulentas, que pegam uma parte do dinheiro da empresa que foi licitada, que hoje no programa a gente vai botar uma matéria muito importante que foi exibida pelo CQC que fala em relação a isso, e falta realmente essa merenda na escola. Na verdade, o aluno ele é desassistido, esse benefício nunca chega realmente ao aluno. Mediante isso, o senhor que realmente tem uma experiência larga, ampla, diante desse fato e também desse dinheiro, da questão do Fundeb, né, que é um benefício, que é um fator primordial também de uma parte importante, que é a educação, né? Como é que o senhor tem para falar aí para a sociedade em relação a isso? Olha, a questão do Fundeb é uma questão realmente séria, né? Mas o que eu queria ressalvar, eu acho que mais ou menos há uns 15 anos, né, para cá, nós temos uma coisa muito importante no país, que é o controle social. Se você prestar atenção, essas verbas sociais, essenciais principalmente a educação, saúde, assistência social, para fiscalizá-las, há sempre um conselho. No caso do Fundeb, é o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundeb. Aqui no município se dispõe de um conselho desse. Qual é a função desse conselho? Justamente
acompanhar o uso e destino desses recursos. Outra questão relacionada ao Fundeb. O Fundeb tem uma lei federal que criou o Fundeb. Lá nessa lei está bem claro o que se deve fazer com o recurso do Fundeb. O que se deve fazer com os 60%, o que se deve fazer com 40% do Fundeb. Até o tipo de despesa que devem ser feitas com o Fundeb são relacionadas nessa lei. Por exemplo, se você, por exemplo, pode comprar fardamento escolar com recurso do Fundeb, não pode. Por quê? Porque nessa lei lá é disciplinado que não pode. Você pode, por exemplo, pagar uma pesquisa, um estudo estatístico sobre a qualidade do ensino aqui em Santa Helena? Pode, porque lá na legislação está prevista que pode. Então, a lei federal que disciplina o gasto com o Fundeb, qualquer despesa feita que contraria essa legislação é errada. O que cabe ser feito? Não tem um conselho de acompanhamento? Pesquise, se investigue. Nós temos agora, por exemplo, agora em abril, após 2 de abril, todos os gestores mandarão às câmaras municipais suas contas. É uma obrigação decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal e decorrente das regras contidas na Constituição do Estado do Maranhão e na própria Lei Orgânica das Cidades. Você vai prestar contas ao Tribunal de Contas e, ao mesmo tempo, vai prestar conta à Câmara Municipal. Essas contas chegam no Legislativo e ficam à disposição da população, inclusive dos conselhos. Os conselhos poderão ir lá, analisar essas contas e, se depararem com qualquer problema, o que fazer? O dinheiro, como já está dizendo, é público. Todas as ações que envolvem recursos públicos, elas são de interesse do Ministério Público. O Ministério Público tem o poder, dever de investigar e tomar as medidas cíveis e penais necessárias para punir as pessoas que, porventura, cometam atos ilícitos com recursos públicos. Então, esse é o procedimento. A sociedade em geral, os conselhos, cabe investigar, denunciar, e se as pessoas não cumprirem com o que está previsto na lei do Fundeb, todas elas responderão. Importante deixar isso muito claro, porque muita gente pensa que só vai responder o prefeito. Responde o prefeito, responde o secretário, responde os servidores que trabalharem com a verba do Fundeb e praticarem algum ato ilícito relacionado ao Fundeb. Todos irão responder. E caberá à sociedade e aos órgãos da justiça, cada qual exercendo os seus papéis, vamos dizer assim, tomarem as providências necessárias a punir os culpados. Doutor Augusto, problemas mais comuns na educação. Eu quero perguntar para o senhor se é crime. Falta de merenda escolar e falta de transporte escolar é um crime? Olha, os dois são serviços essenciais. Dizer que é crime, no primeiro momento você não pode dizer. Por quê? Porque a gente tem que avaliar, investigar qual é a motivação disso. Agora, eu digo que é uma falha que não pode acontecer. Por quê? Porque também você tem verba específica para a questão da merenda escolar. Você também tem verba, você tem ajuda federal, ajuda estadual para a questão do transporte escolar. Então, porventura, aí sim, como é que pode estar ocorrendo algum crime? Imagine você ter contratado o fornecimento da merenda e a pessoa está entregando só a nota e não entrega a merenda. Isso é uma prática muito denunciada aí, sobretudo pelos órgãos de controle. Aí sim, nós podemos dizer que estão cometendo um crime. Imagine você contratar o transporte escolar para o cidadão fazer um percurso de 20, 30 quilômetros todos os dias, ele está fazendo 10. Aí ele não está prestando o serviço como foi contratado. Tanto o contratado como o contratante, no caso que é o município, estão cometendo atos ilícitos, cometendo atos que possam ser tipificados como crime. Mas tudo tem que ter um processo de investigação para você poder concluir. E quando é provado que o prefeito pega da pessoa que foi licitada 20%, 10% do valor que era para ser repassado para essa empresa? Aí não tem dúvida que se está cometendo um crime, né? Tanto de corrupção ativa como de corrupção passiva. Quem está pagando está praticando o crime de corrupção passiva. Quem está recebendo nesse caso aí, que está propondo a corrupção, que é aquele que, vamos dizer assim, que está tendo a iniciativa dela, está cometendo o crime de corrupção ativa. Isso aí não há dúvida. Muito bem, então a gente falou com o doutor Souza Augusto, mais alguma coisa a acrescentar? A gente vai ressaltar que todos esses pontos que a gente frisou aqui são os pontos que mais afligem a população hoje, né, e foram salutar, e que com certeza a sociedade ficou a par, né, dessas situações, o que deve e o que pode fazer. Para falar com o doutor Souza Augusto, além do nosso veículo de comunicação, como é que faz? Olha, meu escritório de regra é em São Luís, mas eu sou muito cauteloso quanto a isso, porque os advogados, nós seguimos alguns padrões éticos que constam do nosso código de ética, né? Então a gente é impedido de fazer propaganda. Mas aqui em Santa Helena, a gente já tem um trabalho antigo, desenvolvido em parceria com o doutor Felipe, que tem escritório aqui, eu esqueço o nome da rua, mas é um local muito conhecido ali em cima do material de construção do Maravalho. Ele já trabalha ali há muito tempo, a gente sempre que está aqui na região passa com o doutor Felipe, que é um parceiro nosso antigo.
trabalhamos muitos anos aqui na região, na Prefeitura de Santa Helena e outras prefeituras e câmaras, e a gente continua passando por aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição, aqui inclusive na portaria, as pessoas sabem como me encontrar. Se me procurarem, eu estou à disposição, é sempre uma grande satisfação estar prestando serviço advocatício. Eu sou uma pessoa vocacionada para a advocacia, acho que o advogado é essencial para essa nossa democracia, para que a justiça se realize, e eu sou muito feliz porque eu trabalho com uma coisa que eu gosto de trabalhar. Eu sou advogado por convicção, não quero seguir outra carreira jurídica e estou à disposição da população aí para aquilo que estiver ao meu alcance. Obrigado, doutor Souza Augusto. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Muito bem, então aqui no Direito do Consumidor, falei com o doutor Souza Augusto esclarecendo, né, situações mais comuns na vida do cidadão.